Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né, hoje matemática, onde nós vamos corrigir as atividades complementares, né, relacionadas a os conteúdos que a gente vivenciou neste capítulo. Então, a nossa atividade, né, ela começa pedindo para você explicar com suas palavras o que são prismas, né? Então, prismas são figuras, né, onde as duas faces, onde pelo menos duas faces dele são polígonos, né? E que sejam em lados opostos, que tenham a mesma forma e o mesmo tamanho, né? Como exemplo, nós temos aqui a primeira figura, né? Tem aqui um polígono, que aqui é um pentágono, e o lado oposto, que é esse lado de baixo, é igual a este de cima. Por isso, ele é considerado um polígono, porque ele tem pelo menos duas faces iguais, né? Com mesma forma e mesmo tamanho. E essas faces, elas são consideradas polígonos. Por isso que eles são chamados de poliedros. Aliás, de prismas. Desculpa. Na questão 2, indique os prismas entre as figuras. Então, os prismas aqui, né? Como eu já havia mostrado, é a primeira e a segunda figura. Essas duas aqui não são prismas, né? Porque elas são corpos redondos. Na questão 3, indique os cilindros entre as figuras. Então, nessa questão 3, os cilindros é a segunda e a terceira figura, né? Essa primeira figura, ela é chamada tronco de cilindro. Ela não é um cilindro de fato, né? Mas ela é chamada de tronco de cilindro. Aliás, tronco de cone. De cilindro, não. As duas primeiras são cilindros, as duas últimas são cilindros e a primeira é chamada de tronco de cone. Agora, na questão 4, né? A gente tem aí qual é a diferença entre um cone e um cilindro, né? Então, o cone, ele tem uma base circular e vértice. Já o cilindro, ele tem duas faces circulares congruentes e não tem vértices. Lembrando que vértice, deixa eu dar um exemplo aqui na imagem para vocês entenderem. O cone, tá vendo? Ele tem a vértice aqui em cima, onde encontra uma linha, uma aresta com outra aresta. Já o cone, e só tem uma base, né? Já o cilindro, ele tem duas faces congruentes, circulares, porém não tem nenhuma vértice como o cone, né? Então, a diferença é essa. Questão 5. Indique os cones entre as figuras. Então, aqui, o único cone é a primeira figura, que é essa aqui, ó. A figura verde. Você indicar que o cone é a primeira figura. 6. Quais são as formas geométricas das faces laterais das pirâmides? Então, toda pirâmide, ela tem a face lateral em forma triangular, né? Isso aí é lógico, né? Toda pirâmide tem as faces laterais em forma de triângulo. 7. Qual é o nome dos sólidos geométricos apresentados a seguir? Então, esse primeiro aqui, ó, o que tá na cor laranja, né? Ele é um paralelepípedo. A segunda, que é a cor verde, é um prisma de base pentagonal, né? Ou um prisma pentagonal, de base pentagonal. E esse aqui é um prisma de base triangular, ó, aqui e do outro lado, do lado oposto. Então, aqui é um paralelepípedo, prisma de base pentagonal e prisma de base triangular. 8. Na questão 8, observe o prisma e a pirâmide representados a seguir e explique as principais diferenças entre elas, né? Então, os prismas, né, eles são sólidos geométricos que apresentam faces planas, com faces poligonais, né, e duas bases que são da mesma medida e paralelas, né? Uma
exatamente ao lado da outra. Já as pirâmides, elas são sólidos geométricos, cujas faces laterais sempre são triangulares. Então, as faces laterais da pirâmide sempre vai ser triangular, né? Já no prisma, eles são sólidos geométricos que apresentam faces planas e duas bases que são da mesma medida e que são paralelas. Então, quem respondeu mais ou menos essas características, né, que diferenciam o prisma da pirâmide, está correto. Agora, indo para a questão 9, né, na 9 diz o seguinte: qual das construções a seguir tem o maior volume se foram montadas com cubos de mesmas dimensões? Então, os cubos da primeira figura, que é a figura A, tem a mesma dimensão dos cubos da figura B. Então, para a gente calcular o volume, a gente tem que ver, né, a quantidade de cada camada, né? Então, aqui na primeira camada, a gente tem um bloco, né, um cubo. Aqui, só dá pra gente visualizar 2, mas por trás tem mais um, então 3. Aí, aqui 3, mas com mais 3 que tá escondido atrás, 6. Então, como é que a gente vai calcular o volume dessa figura? Então, a gente coloca volume de A. Então, vamos calcular. Então, a gente viu que a gente tem um cubo em cima, na primeira camada, mais 3 na segunda camada, mais 6 na última camada. Então, a gente só soma agora. 1 mais 3, 4, 4 mais 6, 10. Então, o volume da figura A é 10, né? Porque aqui, ó, a gente tem apenas um bloco, aqui nós temos na segunda camada. Se a gente for ver assim, ó, a gente tem 3, né? E contando, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a quantidade, né? Então, aqui a gente totaliza 10. Vamos ver agora o volume da figura B. Volume de B. Então, aqui nós temos, observando aqui a figura, ó, nós temos 3 cubinhos em cada camada. Então, ó, 3, 6, 9. Então, aqui nós vamos colocar o número 9, mais, se a gente visualizar aqui, ó, de cima, nós temos 4 cubinhos. Então, mais 4, mais 4 que aparece do outro lado. Então, vai totalizar 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17. Então, a figura com maior volume é a figura B. Vamos agora para a questão 10, né? Na questão 10, nós temos esse cubo, né? E aqui nós temos as dimensões, que esse cubo ele está completo, esse não estava, né? Mas isso aqui estava. Então, a gente teve que multiplicar 3 vezes 3 para dar 9, que é aqui, ó, né? E vem em cima, 4. Mas esse aqui já tem as dimensões, né, ó? Ele tem 4 cubinhos de altura, 5 de comprimento, 3 de profundidade. Então, qual é o cálculo que a gente faz? Aqui, nesse caso, a gente faz a multiplicação, né? Que ela é mais rápida porque tem muito cubinho. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui o quadro. Então, o volume dessa figura será 5 vezes 3 vezes 4. Ou poderia ser 4 vezes 5 vezes 3. A ordem aqui não ia alterar, né? Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4 vai dar 60. Então, o volume dessa figura é 60. Lembrando, né, de colocar o símbolo centímetro cúbico, que é elevado a 3. Não pode esquecer, tá certo? Porque aqui nós estamos trabalhando com volume. No volume, a gente trabalha a medida de centímetro cubo. Então, a gente multiplicou, né, nesse caso aqui, ó, os 5
quadradinhos daqui, vezes os 3 daqui, vezes os 4 daqui, ó. Que tem aqui a medida. Então, quando a gente multiplicou essas 3 medidas, deu 60 centímetros cúbicos. Então, essa era a complementar. Continuando, né, com as correções, nós temos agora a atividade Vamos Relembrar, né? E a gente começa o número 1 dizendo o seguinte: observe a planificação da pirâmide e responda as questões. Então, vocês tinham essa representação aqui, né? O plano de uma pirâmide, né? A planificação de uma pirâmide. Então, a primeira pergunta era: qual é a forma geométrica da base dessa pirâmide? Então, a base é essa aqui, ó. Logo, o formato, né? A forma geométrica da base é um quadrado. Então, você ia colocar aí um quadrado. Letra B: qual é o número de faces? Então, você ia contar todas as faces, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com a base. 5 faces. Questão C, né? Qual é o número de arestas? Então, a base, que é o quadrado, tem 4 arestas. E as faces, né? Porque é uma pirâmide, são 3 lados. Então, contando as arestas também vai dar 4. Então, 4 da base mais 4 das faces vai dar 8 arestas. Agora, qual é o número de vértices? Então, seria a vértice de cima, aqui, ó, onde encontra todas as faces. Uma aqui, então, 2, 3, 4, 5. Então, totaliza aí 5 vértices, né? 4 da base e uma que é a oposta à base, que é onde se encontram todas as faces da pirâmide. 2. Observe as figuras formadas por cubos de mesmas dimensões e complete a frase. Então, o primeiro é um cubo, o segundo é o paralelepípedo. Então, aqui tem O tracinho, tem o volume maior. Então, quem tem o volume maior aqui é o cubo. Então, você ia completar aí com a palavra cubo. Por que é o cubo? Porque ele tem 4 vezes 4 vezes 4. Que é aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem 4 cubinhos aqui, vezes 4 cubinhos aqui, vezes 4 camadas, né? Então, ficaria 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Acho que é isso. E já o paralelepípedo, né? Deixa eu botar aqui. Porque aí tem o sinal de maior, né? Maior, que é na mão direita. Então, deixa eu fechar mais pra cá pra ficar mais fácil de vocês entenderem conforme está aí no material de vocês. Então, o cubo, ele tem 4 vezes 4 vezes 4, que é maior do que o paralelepípedo, que no caso do paralelepípedo seria 4 vezes 3 vezes 5. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem 4 cubinhos, aqui a gente tem 3 e a gente tem 5 camadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que é 4 vezes 3 vezes 5. Aqui, eu multipliquei com vocês e deu 64, né? Porque 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá, acho que 70, 70. Daria 12 vezes 5, né? 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Dá 60. Então, aqui seria 60. O volume, né? Então, confirmando o que eu já disse, o volume maior é o 60. Então, você ia colocar no primeiro traço a palavra cubo, no outro traço, né? Você ia colocar 4 vezes 4 vezes 4 e depois 4 vezes 3 vezes 5. Isso de baixo não coloca, não. É só o cálculo que a gente fez. Mas quem quiser colocar, né? Para lembrar que essa multiplicação dá esse valor e essa dá esse,
também pode deixar, que também ficaria correto. Então, essa seria, né, vamos relembrar. Então, eu espero que todos tenham acertado. Na próxima aula, né, de matemática, nós iniciaremos o capítulo 2. Eu não quero iniciar aqui por vídeo, eu quero iniciar junto com vocês na aula ao vivo, porque aí eu vou tirando as possíveis dúvidas e a gente vai fazendo a atividade. Na próxima aula de matemática, eu gostaria que vocês providenciassem lápis de cor nas cores dessa atividade aqui, ó, dessa legenda aqui, ó, que é vermelho, azul, verde, amarela, rosa e laranja. Então, já providenciem essas cores que a gente vai usar na próxima aula de matemática, tá certo? Na aula online. Que a gente já fez a prova de matemática hoje, então a gente já está livre para voltar às aulas online de matemática na próxima sexta-feira. Então, vocês já providenciem. Então, por hoje, minha gente, eu tinha só essa correção para fazer com vocês, da complementar e da vamos relembrar, tá certo? Então, por hoje é só. Um cheiro em todos e façam as correções possíveis, tá certo? E até segunda-feira. Beijo!